Muito bom dia, meus amados amigos e irmãos. Minhas saudações a todos. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje eu vou tratar de um tema bem complicado, complexo. Tentarei explicar alguns detalhes. Recebi algumas orientações da espiritualidade sobre um assunto bem complexo. Acredito que, como nosso mestre Jesus já nos alertou, muitas revelações, muitas verdades surgirão para confundir muitos, porque é necessário que a confusão se estabeleça para que depois a ordem prevaleça, o entendimento, né? Após a tempestade vem a bonança. Então, haverá muitas confusões, muitas interpretações equivocadas para depois o entendimento, a compreensão se estabelecer, tá? Então, estamos diante de muitas revelações, muitas informações novas. É verdade, conceitos novos, né, estão surgindo e isto deve acontecer, né? Porque nós estamos evoluindo, né? O universo ele se expande de forma infinita, né? O universo não fica parado, o universo se movimenta. Então, nós não devemos também ficar parados, né? Água parada se deteriora. A água deve fluir de forma ininterrupta. Então, tudo no universo está em constante movimento, né? E assim deve ser. Então, a espiritualidade vem trazendo de forma homeopática, gotinha por gotinha, várias revelações, né? Aqueles que não aproveitarem a oportunidade e não acompanharem ficarão para trás, perdidos. Então é necessário acompanharmos todas as revelações trazidas pela espiritualidade, porque muitas delas têm caráter de alerta, são sinais, advertências, né? Um auxílio, né? E outras também têm um caráter informativo para educar, reeducar, informar, ensinar, esclarecer, né? E também nos despertar, tá? Então, aos poucos, muitas verdades novas, revelações novas estão surgindo, além de conceitos novos. É preciso estarmos com a nossa mente aberta, receptiva, tal como uma xícara de chá vazia, pronta para receber um novo chá. A utilidade da xícara é ela estar vazia. Uma xícara cheia não pode receber um novo chá. Tá? Então, precisamos esvaziar a xícara para receber e provar um novo chá. Assim ocorre com as nossas mentes. Uma mente saturada, entupida de convicções, achismos, certezas, tá? Uma mente atolada de excentricidades, né? E realmente saturada, cheia de conhecimentos, pode ser um empecilho, um obstáculo para a entrada de novos conceitos. Uma mente inflexível, que não está receptiva, não pode receber o novo, não conseguirá absorver, assimilar aquilo que é novo, porque a mente já ficou engessada, petrificada, cristalizada e estereotipada em padrões que, na verdade, são muletas, né, que impedem uma caminhada, um salto, um voo derradeiro. Né? Então, vamos nos libertar de paradigmas antigos, de crenças limitantes,
para aceitar e receber o novo, tá? E sim, vamos sempre questionar, né? Nós não devemos, por exemplo, sair acreditando em tudo, né? Abaixando a cabeça e acreditar em tudo sem questionar nada. Não é isso. Nós podemos questionar, nós podemos ir atrás de perguntas, questionamentos, porque o mais importante é estarmos do lado da verdade, né? Então, é importante questionar, tá? Mas devemos também tomar um certo cuidado, porque o questionamento excessivo ele pode também transparecer incredulidade, né? Falta de fé, né? Pode transparecer uma certa inflexibilidade. Então, é importante questionar, é importante irmos atrás da verdade, porque o mais importante, né, é estarmos do lado da verdade. Mas devemos também ter fé, acreditar, ter confiança. Tá? O equilíbrio é o melhor caminho. Tá? Então vamos lá. Vocês sabiam que o que nós vislumbramos, conhecemos, tentamos explicar sobre o que é mônada, o que são super-almas, o que são fractais, é ainda um exemplo rudimentar, limitado, porque como eu tinha já dito naquele vídeo anterior sobre fractais de Deus, na minha opinião, naquilo que eu sei, estudei, naquilo que eu vejo, eu sinto, tem muito mais, né? Então, assim, eu disse isso nos vídeos anteriores, né, intitulados Fractais de Deus, parte 1 e parte 2, de que, né, na minha opinião, na minha singela opinião, eu sinto, eu vejo, eu acho que tem muito mais, não é somente aquilo, né? Tem muito mais coisa. Não podemos limitar Deus, não podemos limitar a obra de Deus e não podemos limitar o trabalho de Deus. Então, nossa concepção de mônada, super-almas, fractais, é ainda muito limitado e rudimentar. Nós ainda sabemos muito pouco. Eu obtive muitas informações valiosíssimas, preciosíssimas, de uma entidade espiritual antiquíssima, né? De um espírito de luz, muito antigo, de bilhões de anos, e esta entidade espiritual me trouxe muitos conhecimentos importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. A grande maioria poderá não compreender, tá? Mas, mesmo não compreendendo, é uma semente que deverá ser jogada e no momento certo ela vai germinar, frutificar e dar bons frutos. Mesmo que a maioria não compreenda, é importante trazer certos conhecimentos e revelações, porque se nós não trouxermos estes conhecimentos, eles ficarão guardados, registrados, arquivados, né? E se nós esperarmos que as consciências despertem, nós ficaremos esperando por um longo tempo. Então é necessário que nós joguemos estas sementes de sabedoria para que elas germinem no tempo próprio. Jesus, nosso grande mestre, há mais de 2000 anos atrás, jogou estas sementes, tentou ensinar, e mesmo que a grande maioria não compreendesse, ele trouxe muitos ensinamentos. E, claro, com certeza, em muitas ocasiões, Jesus, nosso mestre, ele se calou, ficou em silêncio e não disse nada, porque a maioria não compreenderia, né? Mas, mesmo assim, ele trouxe muitos ensinamentos importantes, mesmo que a maioria não compreendesse. E mesmo assim deu um problema muito grande, né? Vamos lá.
Eu estou sempre do lado da verdade. Sempre estarei do lado da verdade. Né? Eu gosto de citar aqui uma frase que diz muito a maneira como eu penso, né? O verdadeiro amigo não é aquele que te faz sorrir como uma mentira, mas aquele que te faz chorar com uma verdade. Né? Então, o verdadeiro amigo não é aquele que te faz sorrir com uma mentira, mas aquele que te faz chorar com uma verdade. Então, doa quem doer, né? Devemos sempre estar do lado da verdade. A verdade nos liberta. Né? Mas o que é verdade? Né? Nós temos uma certa noção do que é verdade, porque a verdade absoluta só pertence a Deus. Somente Deus tem a verdade absoluta. As outras verdades são relativas, né? São verdades que vêm de Deus. São verdades oriundas de Deus. Quando se está verdadeiramente conectado com Deus, são verdades oriundas de Deus. Mas a verdade absoluta só pertence a Deus, porque a sabedoria de Deus é incompreensível. Então, somente Deus sabe de tudo. Então, nós temos condições de abstrair esta verdade de Deus, mas como nós somos limitados ainda, imperfeitos, nós conseguimos compreender uma certa verdade relativa, não absoluta, porque ainda não somos perfeitos como Deus. Então, nós conseguimos compreender até um certo limite. A nossa mente, ela vai até um certo limite. Então, nós conseguiremos compreender até um certo limite, porque estamos evoluindo. Nós conseguiremos atingir níveis diferentes de perfeição um dia, mas a perfeição absoluta só pertence a Deus, né? Então, tentaremos compreender estas verdades. O importante é estarmos conectados em Deus. Quando estamos verdadeiramente conectados em Deus, podemos compreender melhor. Tá? Então vamos lá. Olhem à volta de todos vocês. Quantas pessoas existem encarnadas? Vejam a dimensão disto. Quantas pessoas, quantos espíritos encarnados estão circulando neste planeta? Imagine em outros planetas. Se passeando pela cidade, pelo shopping, pelo centro, pelo bairro, é possível constatarmos um número muito grande de pessoas, imagine na cidade inteira, aí você aumenta isso para o estado, para o país, para os continentes, para as nações. É muita gente, né? Agora imagine um outro cenário. Tempos atrás, anos atrás, séculos atrás, milênios atrás, a humanidade possuía um número menor de encarnados. Hoje, o número de encarnados é muito maior. Imagine em outros planetas, nos universos, constelações, galáxias, nebulosas. É muita gente, né? O espírito, a mônada, ou a centelha divina, a partícula de Deus, o átomo de Deus, a célula de Deus, enfim, a mônada, ela precisou se fragmentar em algumas porções
porque a mônada ela possui um poder muito grande. Ela desintegraria e dizimaria facilmente um corpo físico. Então ela precisou se fragmentar, se fractalizar em diferentes corpos. Então, com esta fragmentação, esta fractalização da mônada se subdividindo em outros corpos celestiais, como mini-sóis, né? Ou super-almas, ainda assim foi necessário se fractalizar cada vez mais em infinitos fractais. Percebam que uma mônada, um espírito, possui infinitas porções, fragmentos, fractais, um espírito. Então, o nosso conceito de reencarnação ainda é um pouco raso, limitado. Nós ainda não compreendemos todos os processos que envolvem uma reencarnação, porque é muito complexo, né? Por exemplo, dizer que você foi a reencarnação de ciclano, beltrano ou fulano pode envolver muitos aspectos dentro deste conceito, tá? Então, por exemplo, existem dentro deste conceito uma multidimensionalidade de fatores que estão de forma intrínseca participando deste processo. Para que a mônada, o espírito, né, a partícula de Deus, a centelha divina, possa evoluir de forma mais efetiva e rápida, é necessário, então, uma coparticipação de todos os seus elementos, tá? Participando deste processo evolutivo. Então, os fractais, eles evoluem de várias formas, de várias maneiras, em vários mundos, em vários planos, em várias dimensões. E os fractais, em um momento ou outro, eles podem também se intercalarem durante este processo. Ou seja, para quem já ouviu o termo walk-in, ficará mais fácil de compreender, tá? Mas muitas substituições acontecem no nosso mundo físico, envolvendo o mundo espiritual. Ou seja, muitas almas ou consciências, elas podem, em algum momento, participarem deste processo evolutivo, substituindo outras almas e outras consciências. Ou seja, uma alma, uma consciência, pode substituir uma outra alma, uma outra consciência, em um mesmo corpo físico, sem a necessidade da morte física, ou seja, do desencarne físico. Como predito por Chico Xavier em uma canalização, onde ele mencionou que muitas substituições ocorreriam, ele quis dizer neste sentido. Muitos poucos entenderam e compreenderam, mas
existe sim a possibilidade da substituição de uma consciência, de uma alma, tá? Só um minutinho, por gentileza. Existe a possibilidade, então, meus amados irmãos, da substituição de uma consciência, de uma alma, em um corpo físico, sem a necessidade do desencarne da morte física. Isto é um planejamento divino, é uma programação divina estabelecida, em alguns casos, nem sempre para todos, mas existe sim esta realidade, esta possibilidade, que é profundamente natural para a evolução de um espírito. Para os seres encarnados primitivos deste planeta, pode soar como algo sobrenatural ou algo fora da realidade, mas é algo extremamente natural e necessário, porque o espírito, a mônada, que precisa evoluir infinitamente, pode se utilizar de vários meios para encontrar, né, caminhos evolutivos. Esta é a sabedoria de Deus, esta é a perfeição de Deus. Então, muitos fractais desta mônada podem, em um momento ou outro, interagir nestas substituições, né? Consciências e almas desta mônada podem substituir aquele corpo físico em determinado momento, assumindo aquele corpo físico e biológico, correto? Então, aquela alma, aquela consciência nova que assume o corpo físico, ela acaba assumindo todo o arcabouço mental, né? Aquela alma, aquela consciência assume o corpo físico e biológico com seus conhecimentos, suas informações, acaba assumindo toda uma gama ali emocional, física, sentimental, energética, né? E é algo assim tão imperceptível que as pessoas nem sentiriam e nem sentem quando esta mudança é feita, tá? Existem outros casos de substituições envolvendo outras programações, envolvendo outros planejamentos, tá? Existem alguns casos nas quais algumas almas, algumas consciências precisam ser retiradas do corpo físico, removidas. Esta alma, esta consciência retorna ao plano espiritual e uma outra alma e uma outra consciência assume aquele corpo físico para continuar o trabalho, porque existe um propósito e um motivo maior, existe uma programação e um planejamento divinos. Então aquela alma, aquela consciência assume aquele corpo físico e biológico para dar continuidade naquele trabalho. E às vezes mudando alguns planos, mudando algumas missões, alterando algumas tarefas, ou então dando continuidade em um trabalho, em um plano que já havia sido começado. Então existem programas e planejamentos, tá? Então isto é possível de se acontecer, tá? Muitos destes fractais, eles podem, então, em algum momento da encarnação, assumir aquele corpo físico. Então, existirão alguns momentos das quais onde aquele corpo físico daquele encarnado será substituído por uma outra alma, por uma outra consciência, ou seja, um outro fractal
da mesma mônada, do mesmo espírito, a fim de aprender, a fim de crescer, evoluir, progredir, a fim também de dar continuidade naquele trabalho, naquela missão, ou a fim de criar um novo plano, criar um novo trabalho, mudar alguns planejamentos, mas uma nova alma, uma nova consciência, um novo fractal daquele mesmo espírito, daquela mesma mônada, pode assumir aquele corpo físico para dar continuidade ou não naquele trabalho, naquela missão. Porque planos podem ser alterados ou mantidos, mas aquele outro fractal, aquela outra consciência, aquela outra alma do mesmo espírito, da mesma mônada, tem a oportunidade, então, em uma determinada época, em um determinado tempo, substituir aquela outra alma, aquela outra consciência, assumir aquele corpo e ficar por um tempo determinado naquele corpo físico, podendo também, a qualquer momento, sair e ser substituído por uma outra alma, uma outra consciência, ou seja, um outro fractal do mesmo espírito, de uma mesma mônada. E desta forma, os fractais desta mônada, deste espírito, evoluem. Ou seja, pode existir esta troca, pode existir esta interação, né, intercalando em alguns momentos, para que estes fractais possam evoluir em corpos físicos diferentes, em planos físicos diferentes, em mundos diferentes ou em universos diferentes. E, em outros casos, evoluindo em universos paralelos diferentes, planos ou dimensões diferentes. Porque existem também outras versões de nós mesmos. Podemos, por exemplo, descobrir uma outra versão de nós mesmos em um universo paralelo. Tá? Então, existe sim esta possibilidade. Ocorreu comigo. No meu caso, de acordo com as minhas experiências pessoais, tá? Eu soube disso, estou compartilhando com vocês. Tá? Referente às minhas reencarnações, referente às minhas vidas passadas, referente às revelações e visões que eu obtive de outros médiuns, né? Assim como eu também tive acesso com as minhas próprias visões, né? Eu recebi da espiritualidade muitas revelações e visões acerca de minhas vidas passadas e minhas reencarnações. E comecei a entender, a compreender como é que isto funciona, né? Então, é algo assim maravilhoso, é algo assim perfeito, porque Deus é perfeito, né? Então, vejamos que podemos, por exemplo, nos defrontar com pessoas muito semelhantes a nós. Existem seres idênticos quanto aos seus pensamentos, aptidões, habilidades, gostos, identidades. Existem pessoas realmente idênticas, pessoas que pensam de forma igual, sentem de forma igual, têm, por exemplo, características idênticas, têm muitas formas de pensar semelhantes e trejeitos, características, comportamentos iguaizinhos. É como se aquelas pessoas fossem irmãs gêmeas ou irmãos gêmeos, né? Como se aquelas pessoas fossem espelho e reflexos umas das outras. Então, podemos, em algum momento, nos deparar, estarmos diante de nosso próprio fractal
de espírito. Ou seja, podemos, em algum momento, conhecer, estar de frente com o nosso outro fractal de nosso próprio espírito. E as almas gêmeas são estes outros fractais pertencentes, né, à mesma mônada. As superalmas são fractais de um mesmo espírito, tá? Porque o nosso espírito, a nossa mônada, ela precisou, então, se fragmentar e se fractalizar em infinitos fractais. Então, quando paramos para pensar, por exemplo, eu fui a reencarnação de fulano, ciclano ou beltrano. Pode ser que realmente você tenha sido a reencarnação do fulano, ciclano ou beltrano. Você esteve lá naquela época, né? Porém, você pode ter estado nesta época durante um tempo, vivendo esta época naquele ser, e por um tempo determinado, um outro fractal pode ter assumido este outro corpo. Entendem? Só que não é uma regra para todos isso, tá? Não é uma regra, tá? Existem reencarnações, né? Ou encarnações, as quais aquele corpo físico foi habitado por uma única alma, uma única consciência. Porém, existem encarnações ou reencarnações onde aquele corpo físico já foi habitado por mais de uma alma, por mais de uma consciência. Não é uma regra, não é igual para todos, tá? Mas, paralelamente às reencarnações, no plano espiritual, muitas almas, muitas consciências fractais daqueles outros fractais podem acompanhar aquelas encarnações, né, em uma outra realidade paralela. É como se naquela encarnação aquele fractal daquele outro fractal acompanhasse aquela personalidade numa outra dimensão, numa outra realidade paralela, de forma idêntica, e em um determinado momento aquele fractal assumisse aquele corpo físico em um determinado período de tempo, e em um outro tempo determinado aquele fractal acompanhasse aquele espírito no plano espiritual em uma outra realidade paralela, porém participando de tudo, como se estivessem realmente ligados, unidos em um mesmo ser, tá? Então, este é um exemplo de uma realidade que é possível e que aconteceu comigo, tá? Então, nós vemos uma quantidade imensa de habitantes e muitos espíritos encarnados são fractais uns dos outros. Muitos estão interagindo uns com os outros e nem sabem, nem percebem que muitos deles são fractais uns dos outros. Existem pessoas complicadas, né? E existem pessoas que não são complicadas. Existem pessoas que possuem características peculiares. Então, é fácil notar a diferença de temperamento e comportamento entre as pessoas. Espíritos mais evoluídos, espíritos menos evoluídos. Tá? Mas os fractais precisam evoluir. Então, existem fragmentos, porções fractais de espíritos que ainda não evoluíram tanto.
Então, existem espíritos, mônadas, que já evoluíram de forma considerável, né? Já atingiram assim uma dimensão elevada. Porém, muitos fractais ainda não evoluíram de forma satisfatória. Então, existem muitos fractais de uma mônada que atingiram uma evolução muito grande. Porém, existem muitos outros fractais desta mônada que não evoluíram como outros evoluíram. Ainda precisam evoluir mais. Então, existem muitas porções, partes, fragmentos, fractais de mônadas que ainda precisam evoluir muito mais, como outras partes, fragmentos fractais desta mesma mônada conseguiram evoluir. Então, pode ser que um fractal de um espírito ainda não seja tão evoluído como um outro fractal deste mesmo espírito. Então, um espírito que possui muitos fractais, ele precisa que as suas partes evoluam. Quando todos os fractais evoluírem de forma satisfatória, condizente, num nível, num potencial que é necessário evoluir, estes fractais se fundirão, se unirão, se reintegrarão à mônada. Então, outros fractais auxiliam estas outras partes, estes outros fragmentos e porções. É por isso que muitos fractais de espírito precisam encarnar em algum momento, em algum período, durante um tempo determinado, em alguns corpos físicos, para crescer, aprender e evoluir. Então, é por isso que muitas pessoas, às vezes, sentem mudanças de comportamento. É por este motivo que muitas pessoas modificam suas atitudes, posturas e pensamentos de forma repentina, porque pode acontecer em algum momento da vida esta mudança, esta troca, esta substituição de alma e de consciência no mesmo corpo físico, conhecido walk-in, tá? Algumas pessoas podem presenciar esta mudança, ter algumas visões, sentir, ver, enxergar, né? E algumas podem ter consciência e saber disso. Por exemplo, eu passei por este processo nesta encarnação presente já, mais de uma vez. Eu já tive alguns sonhos, nas quais, nos meus sonhos, eu desencarnava. E era assim, um sonho bem lúcido. Durante os meus sonhos, eu sonhava que eu estava caindo, despencando de uma altura muito grande. E eu desencarnava neste sonho. E neste sonho eu experimentava a morte, o desencarne. Então eu via assim estrelas, luzes brilhando. Era como se eu estivesse desencarnando. Eu sentia que nos meus sonhos eu estava passando para uma outra dimensão. Então assim, no decorrer de minha vida, eu senti esta mudança. E eu tenho certeza que já aconteceu comigo estas modificações, estas trocas e substituições, mais de uma vez. Pessoas muito próximas de mim, né, entre familiares, amigos e parentes, já confessaram comigo, já relataram, já comentaram que eu mudei muito. E não foi uma única vez. Mas muitas dessas pessoas próximas disseram assim que eu era uma outra pessoa, que eu tinha mudado bastante, que eu não era mais o mesmo, mas que eu tinha me modificado muito. Eu não era mais a mesma pessoa de antes.
eu era uma outra pessoa, uma pessoa diferente. Enfim, eu senti realmente esta mudança, mas foi uma mudança para melhor. Eu senti que eu mudei, mas eu mudei para melhor. Claro que em algumas situações, né, ainda precisamos melhorar em muitos aspectos, né? Por exemplo, eu mudei para melhor em muitos quesitos. Em outros quesitos, eu preciso melhorar bastante coisa. Então, é como se em muitas coisas eu tivesse melhorado bastante, em outras coisas eu ainda preciso melhorar, tá? Então, eu passei por este processo também de substituição, troca de alma, de consciência. Sim, isto acontece para todos nós, é normal. Nós não precisamos ficar perplexos, atônitos, preocupados, porque é algo natural. O nosso espírito, a nossa mônada, que também é conhecida como centelha divina, partícula de Deus, átomo de Deus, célula de Deus, a nossa mônada é o nosso espírito. A nossa mônada, ela possui a consciência de Deus, né? A consciência de Deus está condensada em nossa mônada, né? Em nossa mônada reside o nosso eu sou, nosso eu sou superior e divino, que é Deus, a consciência de Deus. Então, o nosso espírito precisa evoluir. E o nosso espírito, a nossa mônada, se fractalizou, se fragmentou em diversas partes, porções, umas maiores, outras menores, né? As porções, as fragmentações ou fractalizações maiores, conhecidas como superalmas, que também se subdividiram ou se multiplicaram, né? Ou se estenderam, enfim, se fractalizaram e se fragmentaram em porções menores, em fractais menores. E assim, de forma sucessiva, infinita e perpétua, né, o nosso espírito se fractaliza em várias porções, umas maiores, outras menores, mas se fragmenta em infinitas porções para que ele possa evoluir. Então, nosso espírito evolui de diversas formas, em vários planos, dimensões, mundos, universos. Tá? Existem outras versões de nós mesmos em universos paralelos, outras dimensões e realidades paralelas, planos físicos ou espirituais. Tá? Nossos fractais, eles podem, em algum momento de nossas vidas, assumirem nossos corpos físicos para evoluírem, assim como nossos fractais de espíritos estão em outros corpos físicos evoluindo. Nossos fractais de espírito estão em outros corpos físicos evoluindo, e outros corpos físicos poderão também assumir nossos outros fractais, nosso espírito, para evoluírem. Então, podemos estar diante de pessoas diferentes que são nossos fractais, aquelas outras pessoas, aqueles outros seres que possuem corpos físicos diferentes, abrigam almas, consciências e fractais do nosso espírito, estão evoluindo de forma diferente, com outras missões diferentes, com outros objetivos, com vidas diferentes, mas que pertencem, né, ao nosso espírito, porque são fractais de um mesmo espírito. Isto é possível de acontecer, né? E estes fractais podem, em algum momento da vida, assumirem estes corpos físicos, fazendo estas trocas, substituições, quando for necessário. Porque não existe uma regra, não é igual para todos. Tá bom? Existem espíritos que precisam evoluir desta forma, outros precisam evoluir de formas diferentes. Então, cada planejamento,
Cada programação é diferente, não é igual para todos, não é uma regra, tá? Mas em minhas reencarnações de minhas vidas passadas, isto ocorreu. Eu estive em muitas épocas diferentes, acompanhando estas personalidades em alguns momentos, né, destas vidas passadas, né? É complicado falar eu estive, porque quando eu falo eu, né, eu estou como André Ricardo, né? Eu estou nesta encarnação presente manifestando esta consciência, esta alma, este fractal conhecido como André Ricardo. Mas em minhas vidas passadas, em minhas outras reencarnações, eu estive, né, em outros corpos físicos. O meu espírito, a minha mônada, que é um corpo, ou seja, a mônada, o espírito, é um só, mas ele se fractaliza, se fragmenta. Ele esteve nestas vidas passadas e o meu espírito foi todos eles. E esta minha consciência, este meu fractal, esta minha alma, em algum momento, em algum período, assumiu todos estes corpos durante um tempo. Então, vejam bem que o espírito, o nosso espírito é um só, né? Nós possuímos uma mônada, um espírito, porém, com vários corpos, várias porções e fractais subdivididos. Mas o espírito é um só. Então, quando dizemos eu fui a reencarnação de fulano, ciclano, beltrano, é um pouco complexo, porque realmente nós fomos a reencarnação daquele ser, né? Nós somos e fomos a reencarnação daquele ser. Porém, o nosso espírito, que possui fractais infinitos, pode ou não ter participado ou não daquele momento, daquela encarnação. Mas, se aquela encarnação é um fractal do seu espírito, ele pertence à sua mônada, ao seu espírito. Então, ele é parte do seu espírito. Entendem? Por exemplo, se aquela personalidade de vida passada ela é um fractal do seu espírito, ou seja, se aquela personalidade de vidas passadas ela é um fractal do seu próprio espírito, e você também é um fractal do seu próprio espírito, vocês juntos pertencem ao mesmo ser, ao mesmo corpo, a uma mesma mônada. Então, aquele fractal que encarnou em uma vida passada e que pertence à mesma mônada que você pertence, está ligado a você, pode-se dizer que você também é a reencarnação daquele fractal, porque aquele fractal ele está ligado a você porque pertence ao mesmo espírito, à mesma mônada, entendem? Então, aquele fractal daquela mônada, ela experiencia várias encarnações. Aquele fractal que pertence à mesma mônada, ela encarna, desencarna, reencarna,
outros fractais desta mesma mônada também encarnam, reencarnam, enfim. Mas estes fractais estão ligados numa mesma mônada, no mesmo espírito. E em algum momento, estes fractais eles podem se interagir um com o outro, um substituindo o outro com o intuito de evolução, um acompanhando o outro, enquanto um está encarnado fisicamente, o outro está vivendo a mesma experiência no plano espiritual, numa outra realidade diferente, mas está acompanhando, está coparticipando, e em determinado momento, aquele outro fractal pode assumir aquele corpo físico, fazendo a troca de alma e de consciência. Então, podemos dizer que estes fractais de um mesmo espírito são reencarnações de um mesmo espírito, porque estes fractais pertencem ao mesmo espírito, à mesma mônada, estão ligados no mesmo corpo monádico. Então pertencem, né, à mesma centelha divina, pertencem à mesma partícula de Deus, à mesma mônada, ao mesmo espírito. Estes fractais, estas porções diferentes. Né? Como eu tinha citado, né, o exemplo do bolo, né, o bolo circular, redondo, quando é dividido em fatias maiores e depois cada fatia maior é novamente subdividida em fatias menores. Então, as porções menores destas fatias maiores pertencem ao mesmo bolo. Todas as fatias menores ou maiores pertencem ao mesmo bolo. Os ingredientes, a receita é a mesma. O núcleo, né, a mônada é a mesma. Então, todas essas fatias, as maiores ou as menores, elas podem ser separadas e depois reintegradas novamente ao mesmo bolo. Possuem a mesma essência. São, em sua essência, o mesmo, porque todos estes fractais, estas porções, fatias, pedaços, que pertencem ao mesmo bolo, que pertencem à mesma mônada, são em sua essência todos um só. Todos são um só. E existem outras mônadas, outros bolos que possuem, por exemplo, em sua essência, uma receita diferente, ingredientes diferentes, né? Mas todas essas outras mônadas, ou seja, todos estes outros bolos, né, vieram da fonte, que é Deus. Né? Então, todos nós estamos ligados à fonte, de alguma forma. Todos nós. Todos nós, né, todas as nossas mônadas vieram da fonte. E todas as mônadas que vieram da fonte pertencem a Deus, porque vieram de Deus, né? Vieram de uma mesma fonte. Então, eu já tive, através dos médiuns, né, através do meu pai, de algumas amigas minhas e de outros médiuns, eu recebi muitas visões e revelações de minhas vidas passadas, de minhas reencarnações, né? Então, assim, eu nunca tive o interesse, a preocupação de saber quem eu fui e o que eu fiz em vidas passadas, né? Eu nunca tive este interesse, esta vontade e esta preocupação de saber quem eu fui em vidas passadas. Porém, eu recebi uma enxurrada de informações, né? Tudo começou com o meu pai, né? Meu pai é um médium sensacional, que possui
diversas faculdades mediúnicas. Meu pai trabalha com a mediunidade já faz muitos anos. Ele é médium desde muito jovem. Então eu acredito que mais de 50 anos ou mais de 60 anos que o meu pai trabalha com a mediunidade. Meu pai atingiu um nível altíssimo em sua mediunidade. Meu pai possui faculdades mediúnicas incríveis, né? Não é porque é meu pai que eu estou tentando puxar sardinha, né, para o lado dele. Não é por causa disso, é porque o meu pai realmente é um trabalhador da luz, extraordinário, é um médium magnífico, tá? E eu conheço também outros médiums fabulosos também, né, que possuem faculdades mediúnicas intensas e diversificadas, tá? E eu recebi do meu pai e de outros médiuns estas revelações sobre minhas vidas passadas, né? Eu estava quietinho, no meu canto, tranquilo, despreocupado, e recebi várias revelações e informações, tá? Então, eu agradeço muito, eu fiquei muito feliz, né? Eu sou grato, primeiramente, né? Eu sou muito grato a Deus, né? Agradeço a Deus pela oportunidade. E eu também agradeço muito a espiritualidade da luz que permitiu também que eu soubesse de todas essas visões e revelações, né? Na verdade, quem permite e quem autoriza é Deus, né? Então, eu agradeço muito a Deus pela permissão, pela autorização, pelo acesso a estas visões e revelações. E agradeço também a espiritualidade da luz que cooperou, participou, ofereceu todo o concurso para transmitir todas essas visões e revelações, né? Sou muito grato. E estas visões e revelações que eu recebi fizeram com que eu me modificasse em muitas coisas, tá? Eu não me envaideço, eu não me vanglorio, não deixo que a vaidade, o orgulho, a soberba, a arrogância, o ego me comprometa, me prejudique durante este processo. Quando eu soube das minhas vidas passadas, de minhas reencarnações, eu recebi tudo com tranquilidade, equilíbrio, serenidade, né? Não me abalei, não me afetei, não me senti de alguma forma assim prejudicado, tá? Ao mesmo tempo, não me inferiorizo, não me coloco para baixo, não me deprecio, né? Não fico triste, chateado, aborrecido com essas visões de vidas passadas. Ao mesmo tempo em que eu não me enalteço, não me elevo, eu também não me rebaixo, não me deprecio, não me inferiorizo, tá bom? Permaneço tranquilo, equilibrado, sereno, sem deixar com que essas visões e revelações me abalem, me afetem, me prejudiquem, tá? Então eu uso de muita prudência, tem que usar também sabedoria, né? Para não se comprometer. Eu não permito que essas visões e revelações, né, prejudiquem a minha encarnação atual e presente, tá? É que fique muito claro, né? Quando Deus permite e autoriza que espíritos e médiuns tenham acesso a essas visões e revelações de vidas passadas, é porque aquele espírito que receberá estas visões e revelações adquiriu, através do seu merecimento, esta oportunidade. E isso significa que o espírito ele também já consegue compreender, aceitar, acreditar, absorver e assimilar estas revelações e visões, porque não são todos que estão preparados ainda para compreender, aceitar, acreditar, entender, absorver, né? O esquecimento do passado é uma bênção, porque muitos espíritos poderiam ficar traumatizados, adquirir traumas, sequelas, fobias e comprometer toda uma encarnação presente. Então, o esquecimento do passado é uma bênção.
relembrar de coisas de vidas passadas poderia trazer um inconveniente muito grande, né? A vaidade, soberba, petulância, traumas, sequelas, fobias, medos. Então, um espírito despreparado ainda não estará ainda apto a receber estas informações, tá? Porém, existem casos, né? Existem raras exceções, né? Então, não é uma regra absoluta. Então, existem as exceções. Então, existem espíritos que estão em uma condição onde eles poderão ter o acesso à permissão e autorização concedidas por Deus para receber essas revelações e visões de vidas passadas, porque esses espíritos já alcançaram um nível de maturidade, amadurecimento e estão aptos, preparados para compreender, aceitar, entender tais revelações, visões. Então, tudo depende. O espírito precisa, antes de mais nada, estar preparado, ter esta capacidade para absorver estas informações sem se prejudicar, entendem? E no momento certo, na hora certa, todos terão esta oportunidade. Não é privilégio, é uma oportunidade, tá? Nós não podemos nos perder diante destas visões e revelações. Nós não podemos nos envaidecer e nem nos inferiorizar. Temos que encarar de uma forma natural, tranquila. Faz parte do processo de aprendizado, de conhecimento. Então, devemos aproveitar ao máximo estes ensinamentos, porque saber quem foi, o que fez em vidas passadas, é uma oportunidade de aprendizado, crescimento, né? Você pode aprender com os erros, aprender a não cometer mais os mesmos erros, a parar algumas arestas, se modificar realmente, aprender com os erros, não cometer mais os mesmos erros, né? Mas aprender, crescer, progredir, evoluir, né? Mas é uma oportunidade também para você desenvolver novos talentos, né? Então, assim, os dons, os talentos, as competências, habilidades são frutos de nosso trabalho de vidas passadas. Então, pode ser uma oportunidade para lapidar e burilar os dons, talentos, capacidades, habilidades, competências, né? E criar novos caminhos, uma nova trajetória, uma nova jornada com o intuito de melhorar cada vez mais. Então, o objetivo é ser melhor do que foi antes. Então, o objetivo é isso, né? Ser melhor hoje e amanhã do que se foi ontem, né? Então, é isto, né? Mas, assim, os médios que tiveram acesso às minhas reencarnações, às minhas vidas passadas, né? Trouxeram informações importantíssimas, né? Uma médium em particular disse assim para mim: você sempre foi um guerreiro. Uma vez guerreiro, sempre guerreiro. Independente da encarnação que eu tive, sempre tive um traço característico, um temperamento, uma personalidade característica, né? Sempre fui destacado por esta característica, né? Então, sim, já tive muitas vidas, muitas reencarnações como um imperador ou um rei, um guerreiro, um lutador, um religioso ou um líder espiritual, né? Já passei por várias experiências diferentes, tá?
Já estive muito no Oriente, mas também na Europa, né? Já fui em algumas encarnações, né? Uma personalidade ali que tinha uma missão grandiosa, né? E outras encarnações foram mais simples, modestas, né? Então, assim, muitas das minhas reencarnações ou encarnações, eu fui uma figura pública importante, conhecida, famosa. Em outras, eu fui um anônimo, um desconhecido. Em algumas reencarnações, eu fui poderoso, tinha muito poder em mãos. Em outras encarnações, eu fui uma pessoa mais simples, humilde, né? Anônima. Então, um espírito pode, em várias encarnações, experimentar provas diferentes. Então, nós podemos encarnar em uma vida como alguém rico, poderoso, influente, né? E em outra encarnação, como um anônimo, pobre, desprovido de bens materiais, né? Em uma encarnação podemos ser fortes, saudáveis, em outras encarnações podemos encarnar fracos, doentes. Em uma encarnação podemos ser um homem, em uma outra encarnação uma mulher. Em uma encarnação podemos ter muito sucesso, riqueza, em outra encarnação não, podemos ser mais pobres. Então depende, o espírito ele precisa vivenciar estas provas diferentes. Nem sempre porque um espírito foi, por exemplo, um rei, um imperador, uma figura ilustre, importante, poderosa, que ele será necessariamente, novamente, um presidente, um rei. Não. Então, as pessoas confundem, as pessoas acham que, por exemplo, porque uma figura pública importante, famosa, encarnou como presidente ou rei, em vidas passadas também foi um imperador, um rei ou um presidente. Não, não funciona dessa forma. Muitos imperadores, reis, monarcas, muitas figuras públicas importantes do poder, né, influentes, reencarnaram em posições totalmente adversas. Muitos imperadores, reis, monarcas, presidentes reencarnaram como pessoas desconhecidas, anônimas, pobres, alguns até como moradores de rua. Pasmem, não é assim que funciona. Às vezes, não é uma regra, tá? Mas às vezes um espírito ele tem a missão de encarnar várias vezes em uma posição influente, tá? Então, às vezes, um espírito que foi um imperador, um rei, ele pode reencarnar novamente como imperador e rei. Porque aí cabe a este espírito a missão divina de cumprir com alguns desígnios de Deus, porque os desígnios de Deus são incompreensíveis à mente humana. Então, às vezes, não é uma regra, tá bom? Mas às vezes, um espírito pode reencarnar várias vezes como imperador, um rei, um monarca, ou alguma outra posição influente, tá? E a história se repete. Então, às vezes, a história se repete. Aquele espírito reencarna novamente como uma pessoa poderosa, influente, famosa, pública, e a história se repete. E a gente observa, nota que aquele espírito evoluiu um pouco em suas encarnações, mas conservou o mesmo temperamento,
a mesma personalidade, cometeu os mesmos erros, acertou um pouco mais, mas pode ser que a história seja tão semelhante, né, que aquele espírito pode ter cometido os mesmos erros por causa dos seus vícios, tendências, mas também há uma evolução. Aquele espírito ele pode ter feito mais coisas, ele pode ter se melhorado, evoluído e feito coisas diferentes. E pode ser que um espírito que passou por uma experiência muito positiva, né, tenha sido alguém influente, famoso, uma pessoa pública influente, pode reencarnar em uma situação adversa, né? Uma pessoa mais simples, anônima, pobre, desprovida de tantos recursos financeiros ou materiais, né? Então, isto pode ocorrer também, tá? Não é uma regra, existem planejamentos e programas, né, diferentes para cada espírito. Pode ser que aquele espírito reencarne sucessivamente, né, em várias encarnações sucessivas, de forma semelhante, idêntica, e pode ser que em suas próximas encarnações isto se modifique. O espírito adquira novas missões, novos encargos, novas provas. Pode ser que o espírito, então, ele tenha missões diferentes a cumprir, propósitos diferentes, e trabalhe, encare desafios totalmente novos e diferentes, passando desapercebido por todos, né? Fazendo com que as pessoas, né, questionem, pensem, reflitam e meditem. Nossa, mas será que fulano, ciclano e beltrano é realmente a reencarnação daquela personalidade? Nossa, mas é diferente, não tem nada a ver, é totalmente diferente. Aí, analisando de mais perto, o temperamento, a personalidade, né? Algumas provas, alguns resgates, pode ser que alguns outros detalhes tenham semelhanças tão grandes e tão incríveis que passam desapercebidos pela maioria, mas esta é a sabedoria de Deus. Às vezes os espíritos precisam desta proteção. Os espíritos precisam não somente da proteção, mas os espíritos precisam também desta segurança, desta confidência, para que eles consigam cumprir com seus objetivos, metas e planos. Então, Deus é tão perfeito, né, que o véu do esquecimento é uma bênção, realmente. Então, em muitos momentos, né, os espíritos passaram desapercebidos, inclusive de outros espíritos, tá? Então, muitos espíritos passaram desapercebidos por outros espíritos. Então, nem mesmo outros espíritos conseguirão identificar, saber e adivinhar que aquele outro espírito é a reencarnação daquele outro espírito, porque existe ali uma proteção, né? Existe ali um véu para proteger aquele espírito, a fim de que ele cumpra a sua missão com segurança, paz, né? É uma outra vida, uma outra existência, uma oportunidade que Deus está dando para aquele espírito poder evoluir, crescer, né? Então, em alguns casos, realmente, o esquecimento é uma bênção, tá? Quando Deus permite, autoriza que um espírito tenha acesso às suas vidas passadas, às suas reencarnações, é porque existe um propósito maior, existe um motivo maior, é uma exceção, tá? Existe ali uma diferença, entende? Então, já tive estas revelações sobre minhas vidas passadas e eu meditei bastante, né? Eu reencarnei muito no Oriente, né? Na China, Mongólia,
Japão, Índia, enfim, no Oriente, ali na Ásia, assim também como no Extremo Oriente, na Europa, nas Américas, enfim. Esta entidade espiritual me revelou que eu sou um híbrido, tá? A minha origem é interestelar, tá? Eu não pertenço a este planeta, eu vim de outros planetas, tá? Então a minha essência é interestelar, tá bom? Ou seja, eu vim de outros planetas, mas eu reencarnei aqui muitas vezes, tá? Há muito tempo atrás, porém eu sou um híbrido, tá? Eu já vim de Orion, já vim de Andrômeda também, né? Então, assim, Orion é uma constelação. Então, eu vim da constelação de Orion. Ainda não posso, não tenho ainda permissão de dizer o local exato, tá bom? Mas eu vim da constelação de Orion. Eu vim também da galáxia de Andrômeda, tá? E da galáxia de Andrômeda, eu vim da constelação de Andrômeda e da constelação de Pegasus. Por enquanto é o que eu posso informar a vocês, tá? Por enquanto é o que eu posso informar. Caso eu obtenha mais informações, outras informações, e eu possa compartilhar, tá? Se Deus permitir e autorizar, com certeza vou compartilhar com todos vocês, porque quero trazer informações úteis e benéficas a todos. Então, se Deus permitir e autorizar que eu saiba mais e que eu compartilhe mais, assim eu farei. Eu sigo as ordens da fonte criadora, de Deus. Então, é Deus quem permite e Deus quem autoriza. Se Deus permitir e Deus autorizar, com certeza eu revelarei mais informações a vocês. Tá? Eu fico aqui me coçando aqui, eu fico assim ansioso, querendo falar, me coçando para dizer para vocês sobre as minhas reencarnações, mas alguma coisa está me segurando aqui, me dizendo, calma, agora não, agora não. Agora não é o momento, mas no momento certo, na hora certa, no tempo certo, eu vou revelar a vocês sobre as minhas reencarnações, quem eu fui, o que eu fiz. No momento, a espiritualidade me segura, né? Deus também me segura, porque não é o momento ainda, mas no momento certo eu vou revelar, tá bom? É algo assim impactante, então eu tenho que segurar um pouco ainda a minha vontade, tá? Porque nós temos o sentimento de compartilhar. Quando vocês recebem uma boa notícia e vocês sentem aquela vontade de compartilhar, porque a felicidade que vocês sentem, vocês querem compartilhar. Então, a felicidade do outro é a sua felicidade. Não é com o sentido, com o intuito de se vangloriar, se enaltecer. Eu não tenho esse sentimento de vaidade, tá? Podem ficar tranquilos, podem confiar em mim também, porque eu não tenho a intenção de querer me aparecer, por exemplo, querer me promover com isso. Eu não tenho interesse de querer me promover, de divulgar meu trabalho usando, né, as minhas reencarnações, minhas vidas passadas de forma alguma. Entendem? Por este motivo, eu ainda não revelei quem eu fui, o que eu fiz, quem eu era, tá? Eu não tenho pretensão nenhuma de querer me promover com isso, de forma alguma, tá? Então, assim, e outra coisa, né? Eu não tenho também
a intenção de me envaidecer com isso, tá? Quando eu trouxer, né? Quando eu trouxer estas revelações, não será com o desejo, com o intuito de querer me aparecer, me promover, divulgar meu trabalho, nada disso. Muitos poderão interpretar de forma errada, equivocada e errônea. Muitos poderão me julgar muito mal. Então eu penso muito antes de revelar certas visões, porque muitos que não compreendem, que não entendem, que não aceitam, não acreditam, acharão loucura, insanidade. Muitos não vão acreditar, muitos não vão aceitar, muitos não vão entender. Então eu tenho que tomar um certo cuidado ainda. Eu não posso ainda revelar quem eu fui em vidas passadas, mas eu trarei isto em breve, podem ter certeza, no momento certo, quando Deus me dar um sinal, tá? Eu sempre sigo as ordens de Deus, né? Então, eu tenho essa preocupação, sim, em revelar quem eu fui em vidas passadas, né? Então, assim, eu estou hoje como André Ricardo, certo? Já revelei que sou um híbrido, né? Que eu vim de outros planetas, que eu vim da constelação de Órion, da galáxia de Andrômeda, da constelação de Andrômeda e de Pégasus, né? São informações que eu posso revelar, tá? Já informei também que o meu nome espiritual, o nome do meu espírito é Zion, né? Zion. Zion era o nome do meu espírito em Órion e também o nome do lugar, do local ali em Órion, onde eu residia e também cuidava, protegia ali toda uma população, tá? Foi uma encarnação ali minha em Orion como um guerreiro, um cavaleiro estelar, tá? Então isso eu posso revelar para vocês por enquanto, tá bom? Outras informações ainda terei que aguardar e esperar pela espiritualidade da luz, tá? E quanto às minhas encarnações, é isso que eu tenho a dizer para vocês. O que eu posso dizer para vocês que o que eu sou hoje, tá? As minhas aptidões, habilidades, talentos, dons, competências foram, né, cultivadas, plantadas lá atrás. Não à toa que eu sempre tive interesse muito grande, desde muito jovem, pelo conhecimento, né? Estudando livros dos mais diversos tipos de temas e assuntos, tá? E hoje estou aqui nesta outra missão, nesta encarnação presente, com missões diferentes, missões novas, que o meu espírito, né, minha mônada precisa evoluir, entendem? Então é isso, meus amados irmãos, meus queridos amigos. Estamos todos nós conectados uns com os outros, todos nós somos fractais de Deus, né? Percebam que existem muitas outras versões de nós mesmos. Estas outras versões de nós mesmos são os nossos fractais. Podemos esbarrar com alguém por aí que é um fractal nosso, entendem? Então, Deus é perfeito em tudo. Deus permite que todas as nossas partes evolua de forma diferente, né? Então, precisamos nos conectar com Deus, porque nós viemos dele, né? Nós estamos ligados a Deus e todos nós juntos somos um. Todos somos um. Todos nós viemos de Deus. Gratidão imensa, meus amados amigos, meus amados irmãos, e que Deus, a fonte divina e criadora, o Todo-Poderoso,
os abençoe de forma plena e absoluta. Até o próximo vídeo.